Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ditongo. É um conteúdo que a gente já iniciou o ano, né, vendo. É um conteúdo tranquilo, mas agora a gente vai ver, assim, algumas regrinhas especiais, né, dos ditongos. Então, acompanhem o compartilhamento da tela com a prof. Então, ó, todas as vezes que a gente fala de ditongo, né, tem lá algumas observações, né, de como funciona certinho, para que a gente consiga, né, ter a diferenciação exata dentro de uma oração, dentro de uma palavra, né, enfim. Mas nesse momento a gente vai ver as regrinhas especiais dos ditongos abertos, tá? Então, assim, só para a gente relembrar, quando a gente fala de ditongo, a gente fala de encontros vocálicos, né? De uma vogal e uma semivogal, ou de uma semivogal e de uma vogal em uma mesma sílaba, né? Por isso, ditongo. Vem de dois, né, pessoal? Dois sons ali, né? Se encontrando. Então, ó, quando a gente fala das vogais, né? As vogais são os sons vocálicos mais fortes, né? Que dão a base para a existência da sílaba, né? Então, essa é uma pergunta muito constante dos alunos. Eles sempre falam, professora, mas como que eu vou saber qual que é a vogal e qual que é a semivogal? Então, gente, dentro daquela sílaba ali, a que recebeu o som mais forte, né? E que der a base para a palavra, para a existência da palavra, né? Da sílaba, desculpa. Para a existência da sílaba, vai ser aquela que eu vou chamar de vogal, né? Analisando as palavras a seguir, percebemos que a vogal em destaque possui maior sonoridade, maior som mais forte, né, pessoal? Na sílaba, que as dos demais fonemas que a compõem. Então, ó, se a gente pensar aqui na palavra glória, né, a gente tem uriá, que é o finalzinho aqui, ó, gente, ó, tá? E aqui eu tenho um encontro, né, de ditongos. Nesse caso, o que seria mais forte, gente? Ui ou a? O A é muito mais forte. Então, por ele ser o mais forte, ele é a vogal. E o outro é a semivogal, tá? O I é a semivogal. Mesma coisa no mãe, né? Quando a gente fala mãe, teoricamente é visível que o A é mais forte. Então, se o A é mais forte, ele vai representar a vogal. E o E, que é um pouquinho mais fraco, representa a semivogal. Mesma coisa no viu, também. O I é mais forte. E o U, como mais fraco, vai representar o som de semivogal. Ok, pessoal? Então, ó, os que estão em destaque, a prof deixou como vogal, né? E os que estão juntinhos ali, mas não estão destacados, fazem o papel de semivogal. Ok? Então, vogal vai ser sempre aquele que vai ter o som mais forte. Beleza? Então, ó, se a vogal é o que tem o som mais forte, né? A semivogal, né, vai ser aquela que acompanha, né? Então, as semivogais, então as vogais I e o U, né, são chamadas de semivogais quando acompanham outra vogal. Portanto, são assilábicas, né? Veja como o som dessas semivogais é menos sonoro, é menor, né, gente? Ele é mais baixo, né? Quando é acompanhado de uma vogal. Então, quando a gente fala pai, o A é muito mais forte, né, gente? Então, por isso o I vai receber ali o papel de semivogal, porque ele é mais fraco. E quando a gente fala quarto, também, eu escuto, teoricamente, muito mais o A do que o U, né? Então, nesse caso, o A vai funcionar sempre como vogal, né? E o U como semivogal. Né? Então, a gente precisa lembrar disso, né? Vogal é aquela que vai representar o som mais forte dentro da sílaba, né? E a semivogal vai ser aquela que vai auxiliá-la, porém vai ter um som um pouquinho mais fraco, né? O valor sonoro é menor. Beleza, pessoal? Essa é a definição básica. É sempre uma dúvida para vocês. Quando a gente trabalha isso em sala de aula, você sempre fala, não é, professora, mas como é que eu vou saber quem é vogal, quem é semivogal? Por isso que a prof decidiu colocar aqui um reminderzinho para vocês fixarem e lembrarem depois. Ok, pessoal? Então, ó, no caso dos ditongos abertos, que é o que a gente vai ver aqui agora, né? A gente vai ter lá os ditongos abertos terminados em ei, eu ou oi. E daí também com essas palavras para o plural, né? Por isso que a prof colocou o Szinho aqui, né? Vai ter a indicação do plural também. Então, são acentuados sempre que tiverem em sílaba tônica, né? Exceto em palavras paroxítonas. Então, gente, sílaba tônica é aquela sílaba mais forte, né? Então, sempre quando essas terminações aqui, ó, né? Sempre que elas aparecerem em sílaba tônica, né, que é a sílaba mais forte, obrigatoriamente elas vão receber o acento, tá? Menos nas paroxítonas, tá? Nas paroxítonas não tem mais esse acento. Algumas delas, antigamente até tinham, que é o caso de ideia, né? Só que agora não tem mais, depois do último acordo ortográfico que aconteceu em 2010,
esse acento caiu. Então, as paroxítonas terminadas em ditongo aberto, né, elas perderam os acentos, né? As que tinham acento perderam os acentos, tá, gente? Então, essa é regrinha, tá? Não tem mais. Isso depois do último acordo, que foi em 2010. Então, assim, ó, coloquei aqui para vocês verificarem as que são acentuadas, né? As acentuadas, eu dividi aqui em dois grupos, né? Nesse momento, a gente vai ver esses dois grupos. São as oxítonas e as monossílabas, né? Gente, oxítonas é aquela que recebe o acento, né, na última sílaba, né? E as monossílabas é aquelas que têm uma única sílaba. Lembra? Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, duas. Trissílabas, três. Polissílaba, quatro ou mais, né? A gente viu também esse conteúdo lá no nosso primeiro bimestre nesse ano, tá? Então, a prof colocou essas duas divisões aqui. Gostaria que vocês observassem aqui, ó. Então, as oxítonas, né? Lembra que a Pro comentou que sempre que elas receberem, sempre que essas sílabas fossem as mais fortes, fossem as tônicas, obrigatoriamente elas recebiam o acento, né? Então, é o caso ali de papéis, né? Ó, sílaba tônica, né? É o caso de troféu, né? E é o caso de cowboy. Elas são as sílabas tônicas, elas são as mais fortes, por isso receberam os acentos. E são consideradas oxítonas porque são as últimas sílabas, né? Desculpa, é a última sílaba da palavra. E aí, sendo a última sílaba da palavra, recebendo o acento, né? Elas são classificadas aqui como oxítonas, né, gente? Então, quando a gente faz a questão da oxítona para oxítona para paroxítona, a gente faz a contagem de trás para frente, né, pessoal? A gente acentua lá. As oxítonas, a gente acentua a última sílaba da palavra, a paroxítona, a penúltima, e a proparoxítona, a antepenúltima. Lembrando que, no caso de oxítona e paroxítona, vai depender de cada palavra para a gente, né, verificar se vamos acentuar ou não. Já no caso das proparoxítonas, que são as antepenúltimas, obrigatoriamente todas elas são acentuadas, né, pessoal? Só para lembrar. E aí, aqui voltando para os monossílabas tônicas, né? Então, monossílaba é de uma única sílaba, não consigo fazer a divisão, né? É uma única sílaba, e elas são tônicas, então, obrigatoriamente, elas recebem os acentos, né, pessoal? Então, réis, céu e dói, né? Porque elas são tônicas, obrigatoriamente eu preciso acentuar, ok? Esse resuminho aqui, pessoal, tá lá no LA de vocês, na página 26, tá? Caso vocês queiram fazer alguma anotação, caso vocês queiram complementar, página 26. E aí, por último, a gente tem lá as que não são acentuadas, né, pessoal? Então, é o caso das paroxítonas nesse caso, né? Por exemplo, ideia, aqui foi um dos exemplos que a prof falou para vocês, antigamente a gente escrevia com acento, né? E aí teve esse último acordo em 2010, esse acordo ortográfico, que foi um acordo com o intuito de unificar a língua portuguesa em todos os países que escrevem a língua portuguesa, né? Que falam a língua portuguesa. Não é só no Brasil, né, pessoal? Então, em todos os países. Claro que daí cada um vai ter a sua questão de regionalismo, a sua questão de sotaque, né? Eles podem falar de uma maneira diferente. Mas a questão da escrita, né? A questão da gramática, esse acordo veio para decidir que nós iríamos escrever todo mundo da mesma maneira, né? Todos os países que escrevem a língua portuguesa, tá? Então, por isso, né? Algumas palavras, para se encaixar nesse acordo, perderam o acento, né? Algumas palavras a gente teve que juntar, a gente dobrou S, dobrou R, né? São coisas que a gente vai vendo aí no decorrer da vida acadêmica, da vida escolar de vocês, tá? Mas, de acordo com esse último acordo, essa unificação foi para que todos os países, pelo menos, conseguissem escrever da mesma maneira, para que a gente tivesse uma única gramática, né? Para que todo mundo recorresse a uma única norma culta, digamos assim. Então, ideia era uma palavra que antigamente era acentuada e agora não é mais. Por quê? Porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo aberto. Então, as paroxítonas terminadas em ditongo aberto, todas as que tinham, né, o acento, não tem mais, perderam esse acento. É o caso de ideia, ok? Então, aqui, gente, ó, por serem paroxítonas, né, elas não são acentuadas nesse caso. Então, tem lá geleia, ideia, paranoia, asteroide. A mesma coisa vai acontecer com a palavra assembleia, né, Andréia. Então, todos os que são, todas as palavras que têm, que são terminadas ali em ditongo, que são paroxítonas, né? E que tem ditongos abertos, não se acentuam mais, tá, gente? Então, essa é a linha de raciocínio. Ok, pessoal? Eu espero que tenha ficado tranquilo para vocês. Claro que dúvidas que surgirem, a gente vai conversando ali através das nossas aulinhas do Zoom, ok? Então, esse conteúdo vocês vão começar a ver ali a partir da página 44 na apostila, né? Como a prof já tinha dito, e a partir da página 26 no LA, tá? Mas algumas dúvidas, algumas questões que forem surgindo,
a Prof vai trabalhando com vocês via Zoom, ok? É isso, né? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.